Nós começaremos uma nova sessão. Semana passada a gente terminou a sessão em que falava da superioridade de Jesus sobre os anjos. Agora começa uma sessão nova falando da superioridade de Jesus sobre os sacerdotes, mostrando Jesus como o perfeito sumo sacerdote do seu povo. E ele começa falando sobre, dentro dessa sessão maior, ele vai começar a falar sobre a superioridade, a fidelidade de Jesus e a superioridade de Jesus sobre Moisés. Então, se nos dois primeiros capítulos ali, depois do prólogo e depois do segundo capítulo, a gente viu o autor aos Hebreus falando da superioridade de Jesus sobre os anjos, agora nós veremos o autor aos Hebreus tratando de outra figura importantíssima do judaísmo, que é Moisés, e mostrando como Jesus é melhor e mais glorioso do que Moisés. Então convido você a acompanhar a leitura, Hebreus capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Só esses 6 versículos, lembrando que essa sessão vai até o capítulo 5, versículo 10, mas hoje, dentro dessa grande sessão, essa sessão menor que começa a tratar do assunto aí, que vai até o versículo 6 do capítulo 3. Então, Hebreus 3, do 1 ao 6, diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, a gente vai dividir essa aula em 4 momentos. Primeiro momento falando aí de Cristo como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Depois falando de Jesus sendo levantado por Deus como foi Moisés. Depois a glória de Jesus maior que a de Moisés. E por fim, a diferença entre Jesus e Moisés. Então, essas 4 sessões, provavelmente a primeira é a maior de todas, onde a gente vai gastar mais tempo, e depois a gente vai fazer o comparativo entre Moisés e Jesus, como o autor aos Hebreus propõe. E é importante, então, a gente começar analisando essa primeira parte da aula sobre perceber Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu quero ler primeiro de novo o versículo 1, eu quero que você preste bem atenção na leitura, porque a gente vai focar em alguns detalhes nessa leitura. E ele diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui é interessante como Paulo começa chamando os irmãos da igreja de Jerusalém. A gente chegou a essa conclusão aqui, na nossa aula sobre autor e sobre contexto. E é interessante como o autor aqui ele chama os irmãos de santos irmãos. Deixando claro que essa carta não é direcionada para qualquer um. Deixando claro que as epístolas do Senhor e as epístolas escritas por Paulo, por qualquer outra pessoa, não era direcionada para qualquer um, mas era direcionada para a igreja de Cristo. Ele está falando com alguém, ele está escrevendo para alguém, ele está conversando com alguém através da epístola. E com quem? Com os santos irmãos de Jerusalém. Então, isso deixa claro uma coisa, que Paulo chama eles de irmãos e de santos, mesmo ele no meio das lutas, eles com as incertezas deles, querendo voltar ao judaísmo, querendo abandonar Cristo, cheio de incerteza, cheio de dúvida, cheio de preocupação, cheio de ansiedade sobre o que aconteceria se eles não voltassem ao judaísmo, como seria a vida, o que eles comeriam, lembra? A gente falou sobre, na aula de contexto aqui, que eles estavam passando provavelmente por perseguição física
e monetária. Então era assim, se você é crente aqui, você não compra nada. Mas se é judeu, você tem liberdade para ser empreendedor, para comprar as coisas, para ter seu culto. Mas se for cristão, aí não. Então eles estavam considerando essa volta. E mesmo no meio de tanta consideração, de tanta incerteza, de tanta dúvida, Paulo chama eles ainda de santos irmãos. É interessante porque a gente às vezes não considera o nosso irmão do lado santo só pelo fato dele ter pecado. Só que a Bíblia já deixa bem clara que santo é todo aquele que não é ímpio. Então, olha, eu creio, eu tenho dificuldade aqui com a minha fé. Todo mundo tem, Jesus vai dizer, a nossa fé é do tamanhozinho lá de alguns, né? Tem gente que é menor que aquilo ainda. Mas o fato de já crer em Deus, o fato de já ter Cristo como Senhor da sua vida, mesmo que ainda você não tenha uma compreensão exata da coisa, mesmo que ainda você tenha dúvidas, te torna alguém separado por Deus. Por isso que muitas igrejas que nós conhecemos, a gente discorda de muita coisa. E a gente olha e fala assim, pô, estão ensinando besteira lá na igreja, estão falando besteira, eles fazem coisas erradas, mas eles não deixam de ser nossos irmãos. E a gente tem que ter noção disso, para que a gente não caia no erro que muita seita, aliás, toda seita cai, de achar que a salvação só está aqui dentro. E só está em pessoas que são suprassumo da fé. E criar uma condição de salvação que não existe. De falar assim, não, ó, se eu não tiver a fé maior que a grão de mostarda, então eu não vou ser salvo. Não é assim que funciona a coisa. Paulo está falando com um povo que quer abandonar o cristianismo. Olha o nível que eles chegaram. Eles querem abandonar Cristo. E Paulo não está tratando eles como ímpios, ou o autor aos Hebreus, quem quer que seja. Não está tratando ele como ímpios. Pelo contrário, está falando, ó, santos irmãos. E aí ele começa a dizer quem são esses santos irmãos. Ele diz que esses irmãos são aqueles que são participantes da vocação celestial, ou uma palavra que são parceiros, sócios dessa vocação celestial. A pergunta que fica é, que vocação celestial é essa? Somos irmãos. Somos irmãos porque participamos da mesma vocação celestial. Que vocação celestial é essa? Nós fomos chamados nessa vocação celestial. E nós participamos da vocação celestial. E isso é importante. Quem são os meus irmãos em Cristo? Aqueles que foram chamados por Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus. Porque Ele chamou muitos, mas pouco eram os escolhidos. Então aquele que é eleito, aquele que foi chamado de modo eficaz, esse agora é nosso irmão em Cristo. Ah, mas ele tem dificuldade na fé. Parabéns, todo mundo tem. Você tem, eu tenho. O pastor com 80 anos de igreja tem os problemas dele. O sujeito que vai entrar amanhã pela igreja, ele vai ter problema também. A nossa vida cristã é uma vida marcada ainda pela imperfeição, pelo já e ainda não. A gente já desfruta das benesses da perfeição de Cristo, mas a gente ainda não é perfeito. E Deus não está cobrando perfeição. Isso que é interessante. Paulo não está chamando os irmãos aqui de irmãos porque vocês são perfeitos, porque vocês não me decepcionaram, porque vocês nunca consideraram sair do cristianismo. Ele está chamando irmãos porque eles participam da vocação celestial, do chamado do Pai, do chamado de Deus. E a esses irmãos que foram chamados por Deus, agora sim o apóstolo, ou quem quer que seja o autor, vai dar uma ordem, um imperativo, uma exortação. E ele diz, prestai atenção em Jesus. Esse verbo é um verbo só, tá? Considerai atentamente é um verbo, é só um verbo.
O atentamente aqui, não existe, o advérbio aqui não aparece. É que o verbo é tão importante assim, ele traz tanta força que o autor precisou colocar, considerai atentamente. O tradutor, no caso. Mas o verbo ele é tão forte de presta atenção. Sabe quando você está tomando bronca e a mãe dá um grito, falando assim, ó, presta atenção no que eu vou falar, que eu não vou falar 2 vezes. E aí ela fala. Aí você guarda o resto da vida aquilo ali. É esse o tom, mais ou menos, do que o autor está falando aqui. Falando, ó, presta atenção. Percebei Jesus. Considera atentamente Jesus. Porque Jesus é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Qual que é a intenção aqui? Que é a minha interpretação. E a minha teologia aqui dessa passagem. É que o autor aos Hebreus está marcando bem claro que o intermediário de Deus e os homens, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança, é Jesus. Quem era o representante de Deus diante dos homens no Antigo Testamento? O sumo sacerdote. O profeta vinha para entregar uma mensagem, mas era o sumo sacerdote que vinha e falava assim, ó, eu recebo a oração e levo para Deus. Então ele era o sujeito ali que mediava a aliança. Quem era o líder da igreja no Novo Testamento? Os apóstolos. Então, na minha visão, o autor aos Hebreus, além de falar que Jesus é o enviado de Deus e que intercede por nós, ele também está deixando bem claro que Jesus é o essencial, tanto na nova aliança quanto na antiga aliança. De modo que em ambas as alianças, Jesus é essencial para o relacionamento com Deus. E olha a implicação que isso traz. Isso significa que voltar ao judaísmo não é só voltar para uma antiga aliança. Voltar ao judaísmo é abandonar a fé. Voltar ao judaísmo não é só falar assim, ó, tá, eu não quero esses costumes novos, eu quero voltar aos costumes antigos. Voltar ao judaísmo é você falar assim, ó, eu nego a Cristo. Só que você não está voltando a uma antiga aliança. Você só está apostatando da fé. E por isso que o autor aos Hebreus está deixando bem claro, olha, considerai Jesus atentamente, presta atenção em Jesus, porque ele é o autor, ele é o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Você sair daqui, você não está voltando para outro caminho para Deus. Se você sair daqui, você só não está voltando a um antigo viver que vai te levar para Deus do mesmo jeito. Não, você está abandonando a sua confissão de fé. Você está abandonando a sua fé. Porque na antiga aliança e na nova aliança, o caminho para Deus é o mesmíssimo, Jesus Cristo. Ah, Natan, mas Jesus Cristo não estava vivo. Mas ele já é o intermediário, a gente falou isso lá na aula de Gênesis, ano passado. O intermediário entre Deus e os homens sempre foi um, Jesus. E cada sumo sacerdote, ele era o quê? Uma figura do sumo sacerdote melhor. A sombra, que é o que o autor aos Hebreus vai usar para falar, olha, eles apontavam para um sumo sacerdote melhor que é Jesus. Então, o judaísmo antigo, ele era fundamentado em Cristo. O novo judaísmo, ou cristianismo agora, ele é fundamentado em Cristo. Ah, mas eu não quero ser cristão, quero ser judeu. Abandonou a fé. Não tem como mais ser judeu. Não tem como mais viver como os pais viviam. Porque essa aliança mudou. Então não tem como mudar de aliança. Você só está apostatando da fé. Eles tinham as práticas religiosas baseadas no Cristo que viria. Por isso que o autor aos Hebreus deixa claro, Jesus Cristo é o centro da aliança com Deus, de eternidade a eternidade. E não tem outro jeito a não ser por Cristo. Por isso que
qualquer outro desvio que você tente dar, qualquer outro caminho que eles tentassem buscar. Eles simplesmente estavam negando a fé e abandonando, apostatando da fé em Jesus. Então, meus irmãos, quando a gente vê, por exemplo, o cristão querendo ter práticas judaicas, não tem porquê. Ah, não, judeu messiânico que tem. Outro dia eu estava num evento de pastor aí, congresso de pastor, aqui. Você vê cada aberração, você não acredita que existe. Outro dia foi lá um cidadão de uma igreja evangélica com kippá, parecia um judeu, mas ele era pastor de igreja evangélica. Eu olhei para a cara dele eu pensei assim, o que passa na mente do cidadão que vive assim? Que judaísmo é esse que eles buscam, que não entende que Cristo cumpriu a lei? Que Cristo é suficiente para nós? Mas, meus irmãos, o importante é que a gente entenda que Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé. E não tem para onde correr. Ah, não, quero viver igual judeu. Você não está vivendo certo. Ah, eu quero ser o pastor messiânico aqui. Ou achar que Israel é a glória de Deus lá. Está errado. Tem muita gente que acha assim, não, olha lá, Israel está em guerra, Jesus vai voltar. Não tem nada a ver. A gente defende Israel, deve defender Israel por outros motivos. Políticos, não religiosos. Porque, vai destruir Israel. Meu irmão, Israel viveu destruído aí de 70 depois de Cristo até 1948, quando a Grã-Bretanha deu um pedaço de terra e falou, aqui é o Estado de Israel. E Jesus não voltou nesse meio tempo. Se eles saírem de lá, não vai mudar nada. Jesus vai voltar no tempo determinado por Deus. Porque Israel não é o Israel físico. Israel é o Israel espiritual. Ah, mas vai cair uma bomba atômica e vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo antes disso, fica tranquilo. A gente às vezes cobra uma perfeição que não está na Bíblia. E não é isso que torna a gente salvo ou não. Claro que quando eu entendo o chamado de Deus, eu vou querer viver esse chamado. Eu vou querer viver igual Jesus Cristo. Porque agora o meu coração é diferente. Porque agora o meu coração está transformado. Mas eu tenho liberdade. Voltando ao assunto lá, se eu quiser viver igual um hipócrita, você só vai sofrer as consequências disso. Quero fazer coisa errada, faz. Só que se Deus for seu pai, Ele vai te disciplinar. Aí eu não quero ser disciplinado por Deus. Então obedece, ponto final. Não tem conversa. Você faz o que você quer, vai vir colheita. Aí eu quero plantar aqui caos na minha vida. Meu amigo, você vai colher caos. Não, eu quero plantar obediência. Você vai ser obediente. Você vai viver um caminho melhor. Então, as suas ações, Deus não está lá brincando de marionete. Ele te deu toda a capacidade de você não fazer coisa errada. Só que se você decidir fazer coisa errada, você vai fazer coisa errada. Só que Deus vai, como um pai amoroso, te disciplinar. E aí a gente começa a olhar para Deus no momento de disciplina e fala assim, eu não te amo, parece criança. Eu não amo mais você, então obrigado. O problema é seu, Deus ama de todo jeito, Ele vai disciplinar. Se seu filho enfia o dedo na tomada lá, você já briga. Imagina Deus vendo você fazer besteira e Ele não vai falar nada. Se olhar seu filho fazendo coisa errada, você já dá 2 gritos, já sai com chinelo na mão, já... Imagina Deus. Então, aqui já é um ato de disciplina. Tendo a disciplina não é só porrada, não é algo público, às vezes é velado. Às vezes é uma palavra que toca no seu coração e fala assim, puxa, eu preciso mudar isso. Olha, não percebia que eu era assim, agora eu entendo. Então isso é fundamental para a gente crescer na fé, entender isso. Assim, olha, eu preciso buscar. E Deus nos ensina, olha, me busca. Me busca de todo o coração que vocês vão me encontrar. A gente precisa perder essa noção, às vezes, que as outras igrejas têm, de que aqui no calvinismo, que a soberania de Deus anula a nossa liberdade, porque não anula.
Deus é soberano, sabe tudo que vai acontecer? Sabe. Mas isso não anula o fato de você ser responsável pelas suas ações. Até porque quando Deus for cobrar os ímpios, a Bíblia diz que Ele vai cobrar as obras dos ímpios. Vai condenar pelos que eles fizeram.